Uma vida só é pouco, nem sequer dá tempo pra se aprender tudo que é necessário pra gente se desenvolver. Nosso corpo é como a roupa que reveste a alma, nos resta esperar. Feito a larva no casulo que se prepara pra voar. E completando mais um ciclo, do corpo a alma se desprende, rompendo os laços com a carne, até poder se libertar. Viajar na erraticidade, até o ponto de partida, de volta ao ventre para recomeçar. Renascendo várias vezes, vamos avançando rumo à perfeição. Na jornada infinita, que é a reencarnação. Cada nova existência, possibilidade de se melhorar. No grosseiro da matéria, a alma vai se depurar. A morte é só uma passagem, a nossa essência permanece. O que se aprende não se perde, Jesus nos deu a direção. Num movimento ascendente, a alma segue o seu percurso, se renovando a cada reencarnação. Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos.
Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, né, de forma online, para transmitirmos um pouquinho dos nossos conhecimentos, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para todos. Hoje nós estamos com o nosso querido Sérgio Tadeu. Obrigado demais por ter aceitado aí o convite de estar conosco, né? Eu agradeço a elegância, porque a gente precisa realmente se preparar para esses momentos onde nós vamos falar do nosso maior modelo, né, da nossa humanidade, que é o nosso Mestre Jesus. Eu vou colocar mais uma música aqui para que a gente possa entrar já em sintonia, e em seguida eu passo a palavra para o Sérgio Tadeu, que vai fazer a nossa prece e a palestra da noite de hoje. Então, eu vou colocar mais uma música para a gente. Quanta luz neste ambiente descendo Senhor Jesus, estamos todos aqui em seu nome e queremos te pedir humildemente, se possível for, envolve os nossos sentimentos, os nossos corações, a nossa vida, no teu amor e na tua bondade. Ilumina os nossos irmãos, ilumina todos nós, para que possamos aprender contigo a como conviver com as dificuldades e as limitações. Ilumina, Senhor, os nossos irmãos agora interligados com a gente aqui no Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, e que todos nós que estamos aqui agora possamos aproveitar esses instantes para a reflexão. Ajuda-nos, Senhor, a termos a palavra inspirada, ilumina os nossos passos, abençoa os nossos caminhos, e se possível for também, ilumina os nossos lares, para que os nossos lares sejam para todos nós o recôndito onde vamos aprender e desenvolver a nossa vida. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito boa noite, muito obrigado. Olha, o Wellington procurou muita gente para estar aqui no meu lugar, mas ele não conseguiu achar, viu? Eu estou aqui e posso dizer a vocês que ele falou, Sérgio, não tem outra pessoa, tem que ser você. Então, estou aqui com vocês, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, prometo que nós vamos passar aqui alguns instantes agradáveis. Eu estou fazendo uma força muito grande para ser o mais espontâneo possível. Eu, às vezes, vejo uma ou outra pessoa falando aí na internet e fico um pouco preocupado, porque as pessoas mudam a tonalidade de voz, mudam a forma de ser, e não é esse o meu objetivo. Eu gostaria de estar bem à vontade, gostaria de estar bem assim, para que a gente possa ter uma conversa agradável, momentos agradáveis. Muito bem, nós vamos falar dos bem-aventurados, e aí tem aquela relação bonita de Jesus. Aliás, já ouviram falar que se Jesus não tivesse falado mais nada, só as bem-aventuranças, já seria suficiente para todos nós, para que a humanidade pudesse se renovar. São palavras daquele nosso irmão anti-violência, o nosso Gandhi, lá da Índia, que fez essa reflexão e nos ajudou a aprender
que as bem-aventuranças são algo que muito importante, que nós precisamos aprender profundamente, para que a gente possa tirar o melhor proveito disso. Aliás, para que serve o Evangelho de Jesus? Nós precisamos raciocinar um pouquinho sobre isso, precisamos meditar um pouquinho sobre isso, precisamos chegar a conclusões que esse Evangelho que Jesus deixou para a gente é efetivamente alguma coisa muito importante que nós precisamos mergulhar dentro dele, precisamos aprofundar dentro dele. E olha, não querendo puxar, né, a sardinha aqui para o nosso lado, nós vamos percebendo que a doutrina espírita esmiuça. O maior divulgador, depois de Paulo, nosso companheiro espiritual Emmanuel, através das mãos luminosas de Chico Xavier, já trouxe para a gente aí informações preciosas a respeito do Evangelho de Jesus. Trouxe também a respeito das bem-aventuranças, mas do Evangelho como um todo. Depois de Paulo, certamente Emmanuel, o maior divulgador de Jesus que nós temos, do Evangelho que nós temos atualmente. Muito bem, então nós vamos começando aí com os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito, né? Aí dizem que o pessoal dava risada disso, né? Porque Jesus prometeu para eles o reino dos céus, mas os pobres de espírito são as pessoas, obviamente, humildes. Mas hoje eu ouvi um jovenzinho falando para mim uma coisa interessante. A humildade, para ser humilde, a pessoa não pode ela se autoproclamar humilde, né? Ela tem que ser reconhecida. E aí nós vamos percebendo que, para ser humilde, nós precisamos ter atos, gestos, palavras, sentimentos de humildade, mas a gente mesmo não se reconhece como humilde. E aí a gente vai percebendo que a humildade tem que ser reconhecida em nós. Então, a gente percebeu também que Jesus disse que não ia passar informações precisas e preciosas para as pessoas cheias de ciência, de conhecimento, de inteligências à época, mas as pessoas que eram, assim, simples, humildes, pobres de espírito, porque essas é que efetivamente não precisavam de muita coisa para entender e para colocar à frente o Evangelho. Foi o que aconteceu, né? A gente vai vendo aí os apóstolos e a gente vai vendo que são pessoas muito simples do povo, não tem ali praticamente nenhum doutor da lei, com exceção ali do Mateus, eventualmente, que tinha um pouco mais de conhecimento, depois da própria Maria de Magdala, mas a maioria deles, pessoas muito simples, quase iletradas, que receberam o Evangelho de uma forma profunda e tiveram força, perseverança e coragem para seguir à frente com o Evangelho, e que conseguiu, com todos os seus esforços, trazer o Evangelho até os nossos dias atuais. Então, assim, a gente vai percebendo que precisamos agir humildemente, trabalhar humildemente. Aliás, uma outra coisa interessante que a gente tem visto no nosso dia a dia, efetivamente, é um negócio chamado minimalismo. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Olha, vou ser sincero para vocês, eu tenho às vezes a sensação que eu estou falando sozinho aqui, mas eu vou continuar, tá bom? Se aparecer algum pessoal de branco aqui, querendo me colocar camisa de força, essas coisas, vocês ficam tranquilos, tá bom? Porque vão achar que eu estou falando sozinho. Agora apareceu mais uma pessoa aqui. Ainda bem, né? Graças a Deus. Bom, então nós vamos percebendo aí que, efetivamente, o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus e os nossos irmãos, os nossos apóstolos conseguiram fazer com que o Evangelho ultrapassasse o tempo. Mas isso foi porque eles convalidaram, exemplificaram, trabalharam o Evangelho muito fortemente dentro de si. A gente vê lá a figura de Pedro, aquela figura enérgica, irritadiça, mas com todas essas dificuldades, o Pedro conseguiu deixar uma ótima mensagem para o futuro. Tanto é que ele não se sentiu digno de ter uma morte idêntica de Jesus e pediu para ser invertido, né, para morrer de forma inversa a Jesus. Então, a espada, o gume que representa a cruz, não virada para baixo, mas a espada, o gume que efetivamente ficou efetivamente para cima. Então, ele foi enterrado, foi crucificado de cabeça para baixo. E nós vamos vendo outros apóstolos, né? A gente vê a figura de outros apóstolos, o próprio João, o jovem João, que mesmo na juventude assimilou tão fortemente as ideias do Cristo e as levou tão profundamente afora, longe. Nós vamos vendo aí que Jesus estava aí preocupado com o Evangelho, de uma certa forma, mas conseguiu deixar um trabalho bonito, lindo, que foi depois desenvolvido e que depois foi o que nós conhecemos hoje. Bom, nós vamos seguindo à frente com as outras bem-aventuranças, que é os que choram. Poxa vida!
Esses dias eu recebi pelos meios eletrônicos um videozinho de um senhor que me parece que não deve ser indiano ou alguma coisa assim, né? Ele tem uma característica diferente e ele faz de uma forma bem humorada aquilo de a gente acordar de manhã e se assustar, não é? Diríamos assim, se surpreender em acordar e se tocar e mexer e pensar, puxa vida, acordei, estou vivo. Aí ele faz um paralelo dizendo assim, 250 mil pessoas por dia voltam para o mundo espiritual. E aí ele diz assim, estou vivo. Aí passa umas horinhas, 10, 11 horas da manhã, de novo, olha para si e pensa assim, continuo vivo, meu Deus do céu. 3 milhões de pessoas estão assim, alteradas, chateadas, aborrecidas com o desencarne de familiares, de amigos, de pessoas próximas. E aí nós vamos vendo devagarzinho, né, que essas pessoas sofreram com a morte desses 250 mil. 2, 3 horas da tarde, novamente, continuamos vivos. Então, nós temos muito a agradecer nessa razão. Então, é óbvio que nós vamos passar momentos difíceis na Terra, a Terra não é um paraíso de delícias, todo mundo sabe isso, e certamente nós vamos ter momentos que vamos precisar, às vezes, derramar uma lágrima, passar momentos difíceis. Aliás, estamos passando momentos difíceis, né? Nós estamos aí, todos nós, vivendo aí uma coisa que nós nunca vivemos, eu acho que até as pessoas com mais idade nunca viveram isso que nós estamos vivendo hoje, uma nova experiência, mas uma experiência que pode se tornar uma experiência muito rica. Ontem eu ouvi um expositor, se eu não me engano, um senhor muito conceituado, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele estava dizendo o seguinte, como é que nós vamos sair dessa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje? E ele estava lembrando para a gente que nós podemos sair muito melhores do que quando nós entramos. Então é preciso nós pensarmos muito bem em ocuparmos os quadradinhos do tempo do nosso dia, os quadradinhos do tempo que nós temos para fazer o melhor de nós. E aí vem as sugestões. Nós podemos estudar por alguns minutinhos por dia, ler alguns minutinhos por dia, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora. Nós podemos fazer coisas enriquecedoras para que a gente possa sair construído, sair de uma forma melhor do que nós entramos. Então, alguns de nós podem aí desenvolver alguma coisa em algum sentido, em alguma direção, estudar alguma coisa que gosta, fazer alguma coisa que gosta. Então, é um momento difícil, mas é um momento que vai nos trazer muito bom, muitas coisas boas, com certeza. Porque se um grupo grande de pessoas estão aí perdidas, sem saber o que fazer nesses momentos mais difíceis, nós sabemos que tem grupos imensos que estão trabalhando, que estão estudando, que estão se preparando para que quando nós saiamos dessa dificuldade, possamos sair melhores do que chegamos. Então, nós vamos aí devagarzinho percebendo que isso vai trazer para a gente coisas muito boas. Estamos agora vivendo uma aflição, mas a aflição que vai trazer para a gente grandes frutos. Mais ou menos, o Emmanuel dá um paralelo desse no Fonte Viva, quando ele fala para a gente que a madeira bruta, ela sofre muito com os instrumentos, as ferramentas que vão dar a ela uma forma. O diamante bruto sofre muito quando vai receber a forma que ele precisa ter. Então, o sofrimento, às vezes, na maioria das vezes, quase todas as vezes, trazem para a gente uma coisa bonita, trazem para a gente alguma coisa melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. Então, o Evangelho, as bem-aventuranças do Cristo, ela traz para a gente que nós seremos consolados. Aí eu fico pensando, nós como crianças rebeldes, não é? A gente chora, os nossos filhos, quando choram, né? Acontece alguma coisa aí, toma um tombinho, cai, se machuca, acontece alguma coisa com eles, o que a gente faz para recompensá-los? Às vezes dá um doce, compra alguma coisa gostosa para ele, ou compra um brinquedo que ele queria, ou faz alguma coisa que ele queria. Se nós, que somos pais humanos, somos capazes de fazer isso aos nossos filhos, nós somos cheios de defeitos, cheios de problemas, se nós somos capazes de fazer isso aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está nos céus. Então, se nós aprontamos aqui na Terra, criamos alguma coisa que nem imaginávamos que ia dar tanta repercussão, tanto problema, quando a gente mesmo conseguir limpar isso, arrumar isso, eu tenho certeza que o Pai, com tanto amor que ele tem pelos filhos, obviamente, ele vai nos favorecer,
obviamente ele vai nos dar possibilidades ainda maiores. Então, é o momento de nós pensarmos no futuro, é o momento de nós investirmos no nosso presente. Façamos o que pudermos. Vamos aí esfregar os olhinhos, enxugar as nossas lágrimas e vamos seguir em frente, porque nós estamos na Terra e precisamos sair da Terra melhor do que chegamos, tá certo? Mas Jesus continua com as bem-aventuranças, e ele fala dos que têm fome, sede de justiça. Puxa vida, todos nós, não é? Em determinado momento nos sentimos injustiçados. Agora, por exemplo, que nós não podemos sair de casa, muitos de nós ficamos pensando, ai meu Deus do céu, mas isso não é justo. Os nossos filhos, os nossos jovenzinhos, tem sempre essa palavra muito interessante em nós, né? Que não somos justos, não é justo isso acontecer com a gente. E aí, a gente vai vendo aí, ó, apareceu uma Dani Diniz aí, será que ela é minha parente? Puxa vida. A gente vai percebendo que o senso de justiça, né? A necessidade da justiça, ela está inerente, está em todos nós. E nós vamos devagarzinho vendo que a bondade, a providência divina já sabe disso. E ela vai nos dar, vai nos favorecer, vai nos ajudar muito fortemente e vai nos fartar de justiça. Então, se hoje estamos sendo injustiçados, vamos lembrar lá atrás, 300 anos depois do Cristo, o ano do século III, vejam o que os cristãos sofreram, não é? E aí eu fico pensando, alguns iam cantando para os circos para serem martirizados, para serem mortos com violência, com escárnio, com tanta coisa. E o que é que eles tinham de recompensa? Imaginem só, alguns relatos do Emmanuel nos livros da sua Lavra, nos seus romances, nos romances de Emmanuel, não é? Nos romances que é o Paulo Estevo, Renúncia, o 50 anos depois, nós vamos percebendo ali que as recompensas que tinham essas pessoas, né, quando eram martirizadas em nome do Cristo. Então, a gente vai devagarzinho vendo que existe uma fartura de justiça, que a justiça divina, ela não tarda, ela acontece na hora certa. A gente é que tem essa sensação de que ela está demorando, né? Que ela não chega nunca. A gente é que tem a sensação de que as coisas estão aí acontecendo e que não deveriam ser assim. E o nosso Pai sabe o momento certo. E aí a gente vai tendo aquela certeza, né? Na hora certa as coisas acontecem. Então, aqueles que estão aí famintos de justiça, que estão sendo injustiçados, obviamente, que estão, às vezes, não vão poder mais trabalhar, ou que tiveram diminuição de salário, que tiveram aí algum percalço, alguma intercorrência no trabalho, certamente essas coisas serão renovadas, serão melhoradas, mas também não significa que a gente não possa usar a nossa inteligência para dar a volta por cima. Quem sabe se não é o momento da gente empreender, quem sabe não é o momento da gente inovar, quem sabe se não é o momento da gente fazer alguma coisa que possa fazer a diferença para o nosso futuro. Então, quem sabe não é um chamamento também para muitos de nós, não é mesmo? Bom, aí nós vamos vendo que Jesus fala dos misericordiosos. Poxa vida, bem-aventurados os misericordiosos. Quantas vezes a gente não vê aí situações que nos deixam assim muito aborrecidos, que tiram o nosso sono, tiram o que nós gostaríamos muito de que fosse diferente. Mas nós precisamos aplicar misericórdia. Olha a lembrança do Cristo. Misericórdia quero. Olha só que coisa bacana. Então, nós precisamos se utilizar de misericórdia. Os misericordiosos alcançarão o reino maior. Façamos esse esforço para que a gente possa ver as coisas com mais compaixão, com mais misericórdia. Então, hoje, talvez todos nós que estamos aí diante desse bate-papo nosso, não temos a noção muito clara das pessoas que estão realmente em sofrimento, que estão vivendo sobre condições muito precárias, muito difíceis. Então, tenhamos a certeza, logo nós vamos entender que se nós nos tratarmos com mais misericórdia, com mais amor uns com os outros, com certeza vamos continuar construindo um mundo ainda melhor. Nós já avançamos bastante na misericórdia, nós já avançamos bastante nas nossas leis, nós já avançamos bastante
É claro, falta muito caminho a percorrer, existem aí alguns desentendimentos, algumas desinteligências no nosso país, no nosso planeta, obviamente existe, mas nós já avançamos muito. Imaginem que há 100, 150, 200 anos atrás, como que nós vivíamos? Há 500 anos atrás, a época do Cristo, não era difícil a gente perder as nossas terras, a nossa casa, às vezes ser separado da família. A gente vivia sob uma condição muito, muito, muito precária. Então, hoje, nós temos muitos dos nossos direitos assegurados. Parece que não, mas nós temos muitos dos nossos direitos assegurados. Hoje, trabalha-se fortemente para a vida. Vejam a preocupação do governo mundial de conseguir formas de minimizar o impacto do problema, da dificuldade. As pessoas que estão trabalhando diuturnamente para que outras possam ser salvas, o valor de uma vida humana. Então, hoje, a gente pensa, poxa vida, mas a pessoa ela está ali num trabalho e aquilo pode trazer para ela uma consequência terrível, até a morte, mas mesmo assim ela está ali usando de misericórdia, de amor, de fraternidade, para que as coisas possam acontecer melhor. Por isso, é importante pensarmos igualmente na misericórdia e vamos em frente com os puros de coração. Poxa vida, como seria bom se nós conseguíssemos purificar os nossos sentimentos, o nosso coração. Como seria bom se a gente conseguisse, não é? Vou comprar na farmácia ou no supermercado um purificador de coração. Vou comprar em algum lugar alguma coisa para me fazer uma pessoa mais límpida, mais pura, com mais sentimentos, com mais amor, com mais alegria. E aí a gente vai vendo, poxa vida, como é difícil a gente purificar o coração, não é mesmo? Porque muitas vezes o que acontece, a gente tem momentos que nos colocam fora do eixo, que nos coloca numa condição assim tão triste, tão desagradável. Tem momentos que nos criam dificuldades, e aí a gente vai lá revolver no fundinho do coração ainda aquilo que tem lá guardadinho, aquela sujeirinha que tem guardadinho dentro de nós, não é? Então, é importante a gente ir limpando o vaso do coração. É claro, não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos arrumar uma forma de fazer isso. Façamos esse esforço, porque os puros de coração, olha o que Jesus prometeu aos puros de coração, eles verão a Deus. Olha que coisa mais linda, não é? Já pensaram? Se ver Jesus já devia ser alguma coisa assim impressionante. Imaginem ver a Deus, puxa vida, seria alguma coisa assim inimaginável para os nossos sentidos, não é? É uma coisa que Jesus nos prometeu para aqueles que purificam e conseguem purificar o coração. Mas Jesus avança. Será que vocês não estão muito cansados dessa ladainha, não? Pelo amor de Deus. Mas vamos mais um pouquinho, só falta 2. Calma, já vai terminar, tá bom? Eu tenho certeza que no futuro, aqui na semana que vem, pessoas muito, muito, muito capacitadas vão estar aí com vocês, tá bom? Tenha um pouquinho mais de paciência, tá bom? Então, vamos falar dos pacificadores. Como é que está o nosso tempo? A gente está gostando muito. Nós estamos com mais de 30 pessoas te acompanhando ao vivo. Que bom. Então está sendo bem bacana as suas explanações sobre os bem-aventurados, as bem-aventuranças. E aí a gente tem tempo, pode continuar. Que tá sendo vamos lá, vamos mais um pouco. Tá bom? Que bom. Eu pensei que ia ter umas 4 pessoas, que aqui tem os meus 2 filhos e a moça que trabalha aqui, mas tem mais do que isso, né? Então tá bom, né? 30. Olha aí, ó. Bom, vamos lá, vamos seguir. Estamos adorando, ó. Tá vendo? As pessoas estão dizendo, ó, estou adorando a palestra. Tá bom. Você está pagando elas para falar isso, né, Wellington? Olha, tem tantas pessoas aqui que, particularmente, eu ainda não conheço todas pessoalmente, né? A internet dá essa possibilidade de alcançar pessoas, né? E depois a palestra fica gravada, muitas outras pessoas vão poder assistir, pessoas vão poder ouvir. Então, a gente não imagina o alcance que a gente tem utilizando essa ferramenta, Sérgio. Então, muito bom. Vamos aproveitar. Vamos lá. Então, nós vamos chegar agora nos pacificadores. Poxa vida, os pacificadores. Aquele da turma do Disse que Me Disse, ou aqueles que estão sempre apaziguando, separando, evitando. Olha, eu aprendi um negócio bacana com a minha mamãe. Olha, minha mamãe precisou ir embora em 1988. Ai, como sinto falta dela.
Mas ela não me desamparou, não, porque eu ganhei tantas mamães, eu acho que ela convenceu outras pessoas para serem minhas mamães, porque eu tenho tantas mamães aí espalhadas. Então, a gente aprendi com a minha mamãe que, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala e com quem a gente fala, da forma que a gente fala. Eu me lembro que, de vez em quando, no ápice da juventude, naqueles momentos mais fortes, né? A gente tinha, assim, um negócio interessante, que era, assim, querer responder à altura, na mesma hora. Então, ela sempre me falava, Sérgio, se você tiver que falar alguma coisa para o seu pai, se for uma coisa que não é agradável, procure ver a hora. Não fala isso à noite para atrapalhar o sono dele. Fala isso durante o dia. Se for um final de semana e não vai resolver nada você falar no começo do final de semana, na sexta-feira ou no sábado, deixa passar o final de semana. Fale com ele na segunda-feira, ou as coisas que você precisa falar na segunda-feira. Tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de compaixão, pacifique o seu coração. Então, era um conselho que eu tinha quando jovem. Minha mãe sempre me falava isso, que eu tinha que tomar cuidado, porque na juventude a gente pensa que tem que, assim, aquela bolinha, né, que bate na parede e já volta rapidamente para cima da gente ou para cima das pessoas, e não é bem assim. Nós precisamos aprender a pacificar. Quantos problemas não teríamos evitado? Olha, o André Luiz faz uma colocação muito interessante para a gente. Ele diz o seguinte: 5 minutos de bobeira. Olha, 5 minutos de bobeira todo mundo tem todos os dias. Eu vou contar uma já, mas vamos terminar o que o André Luiz fala. Às vezes, vincula a gente por séculos com aquele problema. Então, você vê, e às vezes 1 minuto, 2, alguns segundos, né? Você vê um acidente, uma imprudência, uma irritação, uma coisa que a gente faz, aí a gente vai ver o seguinte, vai ver que aquilo vai causar para a gente um grande problema, uma grande dificuldade. Então, nós vamos percebendo que é preciso tomar cuidado. Bom, eu acho que vocês ficaram curiosos para saber os 5 minutos de bobeira que eu tenho. Então, por exemplo, você está dirigindo, assim, sossegadão, no seu carro, assim, de repente você começa a acelerar, que nem um louco, passa nas bolombadas, passa no céu, passa num buraco, passa 5 minutos e fala assim, meu Deus do céu, mas por que eu estou fazendo isso? A gente nem sabe por quê, não é? Então, esse é o cuidado. Cair logo em si para não deixar esses 5 minutos vincular a gente a séculos. A gente se une às coisas e às pessoas de 2 formas, pelo amor e pela dor, não é mesmo? Então, vamos se vincular às pessoas sempre pelo amor. Então, o amor é capaz de causar para a gente um impacto muito bom. Bom, os pacificadores, olha só, serão chamados filhos de Deus. E olha, para ser chamado filho de Deus, tem que ser assim uma espécie de Jesus, não é? Porque Jesus, o maior pacificador que nós tivemos na Terra, o maior amor que nós já pudemos reconhecer na Terra, então é preciso nós tomarmos os seus exemplos para que esses exemplos possam, para a gente, serem de grande valia e que possam também fazer frutificar ao nosso redor a pacificação. Então, é certo, às vezes a gente está em guerra, em briga jurídica, por exemplo, não é? Ninguém quer abrir mão de nada. Então, eu vou aconselhar vocês. Você sabe que precisa tomar cuidado com o advogado. Advogados são pessoas muito perigosas, né? Mas eu posso dizer para vocês assim o seguinte, que se for possível, façam um acordo, saiam de uma contenda, é muito melhor. É muito mais, para a gente é muito mais proveitoso a gente largar, esquecer e seguir em frente. A gente tem um programa na Rádio Boa Nova, agora também está, acho que na internet, em outros lugares aí, que é um programa que faz uma releitura de mensagens, e todas as pessoas que precisaram ir embora, assim, de uma forma de contenda, de violência, ou acidentes causados, eles sempre pediam para os familiares não insistirem com recompensas judiciais, com processos judiciais, com essa justiça humana. Então, precisamos tomar esse cuidado. Pacificar significa perdoar, esquecer, seguir em frente, porque vejam, gente, hoje pode ser que a gente seja alvo de um grande prejuízo, mas dia chegará, hora chegará, em que nós vamos perceber que aquele prejuízo para nós, na verdade, foi um grande lucro,
Foi um grande ganho que nós tivemos. Bom, nós estamos chegando no final, falta o último, né? Os perseguidos por amor e justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor e justiça. Nossa, a gente vai vendo aí nessas bem-aventuranças, né? Que em todos os tempos tiveram os perseguidos, não é? A gente vê aí os nossos irmãos na Segunda Guerra, a gente vê mesmo no nosso dia a dia, né? Que existem aquelas pessoas que estão aí vivendo, muitas vezes numa condição muito difícil, mesmo assim sofrem perseguições, sofrem dificuldades. Algumas pessoas que querem promover o bem, querem promover as coisas boas e são perseguidas, são o tempo inteiro massacradas, são ridicularizadas. E esse aí nós vamos vendo que as pessoas que amam a verdade, amam a justiça, essas pessoas, na maioria das vezes, não são compreendidas, porque o senso de justiça é uma coisa muito aprimorada, que algumas pessoas já conseguiram alcançar, mas uma grande parte delas ainda não alcançou. Então, essas pessoas que divulgam as coisas justas, que falam a verdade, que procuram buscar o bem, normalmente são execradas, são vilipendiadas, são atacadas constantemente. E isso é uma coisa que nós precisamos também estar cientes. Conforme nós vamos mudando o nosso comportamento de vida, é natural que a gente tenha, assim, essas incompreensões, essas dificuldades e esses problemas. Mas as bem-aventuranças motivam a gente a buscar a justiça e o amor o quanto nós pudermos, o quanto for possível. E Jesus nos prometeu com tudo isso que nós precisamos, através das perseguições que nós recebemos, ele diz para a gente que o reino dos céus nos pertencerá, ou seja, pertencerá àqueles que perseguirem com amor e justiça, buscar a justiça e o amor, fazerem isso andar paralelamente. Então, a gente sabe, não é, que existe uma linha divisória muito estreita entre amor e, entre justiça e entre vingança. Na maior parte das vezes, aqui na Terra, nós muitas vezes vamos em busca de vingança e não em busca de amor ou de justiça, não é mesmo? Vejam nas televisões, veja como que a gente vai percebendo, não é? Que as pessoas, quando são entrevistadas porque sofreram algum prejuízo, tiveram algum problema qualquer, como que elas se comportam, ou normalmente ela é provocada a dizer isso, o que você espera agora? E as pessoas costumam dizer assim, eu espero justiça, e a justiça que ela espera, na verdade, é ver aquela pessoa que lhe fez um mal, ver aquela pessoa que lhe fez alguma coisa, ser assim, massacrada, judiada, sofrer a pena de talião, enfim, sofrer um mal ainda maior do que aquele que ela causou. Então, nós vamos percebendo aí que precisamos entender sobre a justiça, entender sobre o amor, e porque, na verdade, o reino dos céus estão sendo preparados aqui na Terra ou em qualquer lugar do universo para aquelas pessoas que sabem conviver com a justiça e sabem aplicar e conviver com o amor. Muito bem, o Wellington disse para mim que eu tinha mais ou menos uns 40 minutos, nós estamos chegando nesse fim, mas eu gostaria de pedir licença a vocês para que a gente possa encerrar com alguma coisa que possa ser um pouquinho mais útil, né? Os nossos amigos espirituais falam assim, Sérgio, coitado, você precisa falar, mas pouca coisa se aproveita do que você fala, porque seu coração ainda precisa de ser burilado. Mas então, pelo menos, deixa uma mensagem, alguma coisa que seja dos espíritos, alguma coisa que seja útil dos espíritos para as pessoas. Então, eu convido vocês à nossa última reflexão através de uma poesia, e a poesia que talvez resuma todas as bem-aventuranças é a poesia Caridade, de Alta de Souza. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores,
mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. O amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Tá bom? Podemos encerrar? Olha só, a gente ficaria aqui ouvindo muito mais tempo. Que essa seja a primeira de muitas outras que poderemos ter a oportunidade de trazer você para conversar conosco. Temos que aproveitar, né, esses benefícios da tecnologia, porque a nossa vida, a nossa agenda talvez seja muito corrida e a gente consegue se encontrar aqui e atingir muitas pessoas. Elogiaram bastante o quadro que você tem atrás de você. Engraçado. Esse quadro eu ganhei de presente e eu passei muito tempo para perceber o que ele tinha, não é? E eu consegui descobrir, que as pessoas aí de longe não vão conseguir ver, mas tem um monte de coisa escondida dentro desse quadro, um monte de coisa. E a pessoa que reproduziu, porque na verdade não foi ela que desenhou, ela reproduziu e não sabia, ela também não sabe, não é? Mas tem um monte de coisa aí nesse quadro. Qualquer dia, tendo uma oportunidade, que eu for lá no Frei Henrique, talvez eu possa levá-lo para mostrar para vocês ao vivo o que ele tem aí escondidinho. Além dessa imagem bonita, que é a prece, o pão, o evangelho, né? Essa coisa singela aí, talvez dentro de um mosteiro, algum lugar assim. Vai ser um prazer. E aí tem uma plaquinha também escrito AME. E aí, gente... eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o Sérgio Tadeu. O grupo AME é muito maior do que o que eu vou contar, ele até pode falar um pouquinho sobre isso também, mas é um grupo que faz evangelização em penitenciárias, é um grupo que faz evangelização dentro da Fundação Casa, além de trabalhos de assistência para moradores em situação de rua, alfabetização de crianças, de jovens, de adultos e um monte de outras coisas. Né? Então, um trabalho lindo. Se quiser falar alguma coisa também, Sérgio, a gente está aqui para ouvir. Tá bom. Eu tenho um pouco de vergonha de falar de mim mesmo, né? Mas o Wellington, qualquer hora aí, explica um pouquinho melhor. Realmente, nós temos trabalho com moradores de rua, com mães carentes, com crianças, com encarcerados. A gente está aí trabalhando porque... é isso que nos dá a sustentação para a gente continuar, né? Inclusive agora, o trabalho está muito intenso, viu, Wellington? Está muito intenso, nós estamos na rua praticamente todos os dias, e os trabalhos com as famílias também estão intensos, então, graças a Deus, a gente está aí trabalhando. E eu vou contar aqui um caso interessante, que é assim, conversei com a minha esposa, ela de comum acordo comigo, ela concordou, e eu disse para ela o seguinte, que eu não podia me furtar em atender essas pessoas num momento tão complicado igual esse. Então eu disse a ela, olha, se eu tiver que ter algum problema, alguma dificuldade, eu prefiro ter esse problema, essa dificuldade, trabalhando com o necessitado, trabalhando com as pessoas que precisam. Porque eu me sentiria, assim, talvez um pouco mal se eu tivesse esse problema sem estar trabalhando, sem estar ajudando o nosso semelhante, especialmente nesse momento. Então, eu vejo esse momento como a hora do testemunho, porque nós temos a hora do aprendizado e temos a hora do testemunho, né, Wellington? Acho que você sabe bem isso. Então, sim, agora, para mim, está sendo a hora do testemunho. Então, eu todos os dias me encho aí de boas notícias e saio para a rua, faço as coisas que eu tenho que fazer com os nossos irmãos mais necessitados, e volto para casa e estamos aí continuando. Amanhã um grupo de voluntários estará lá no Núcleo Frei Henrique preparando um marmitex para distribuir também para os moradores da comunidade ali ao nosso entorno, né? Certo. Porque a gente também precisa fazer esse trabalho, a gente entende a importância de tudo isso, e eu gostei das suas reflexões em relação a isso. E que a espiritualidade te proteja, te ampare, te vacine aí para que nada de mal aconteça e você possa continuar esse trabalho lindo. Aqui em casa, eu já deixei tudo assinado, inclusive o seguro de vida ele não vai pagar nada, né? Mas eu deixei tudo pronto, tudo certo,
Mas aí um dos meus filhos falou assim, pode ficar tranquilo, viu, pai? Porque vaso ruim, ó, não quebra não, só quebra vaso bom, então os vasos ruins vão continuar. Que bacana, Sérgio. Isso aí. Eu agradeço demais aí você ter dedicado esse tempo conosco, né? A todas as pessoas que estão conectadas, mas o nosso alcance é muito maior, né? Isso aí. Quando você disse que você tinha aí uma galerinha assistindo com você, as pessoas colocavam assim, aqui em casa tem 5 assistindo, aqui em casa tem 4. A gente está com 30 pessoas conectadas, mas aí com quase, sei lá, 100 pessoas assistindo aí o que nós conversamos. Muito bom. Que bom. E que essas mensagens do nosso Mestre Jesus possam tocar o coração de todos e a gente fazer a diferença. Então eu vou te pedir para fazer uma prece final, depois eu vou colocar algumas músicas aqui e aí as pessoas vão se desconectando conforme as músicas estão acontecendo, tá bom? Sérgio, muito bem. Eu que agradeço. Ouvindo. Muito bom. Bom, nós agradecemos a oportunidade do Frei Henrique, que nós possamos renovar as nossas esperanças e que possamos sair fortalecidos, Senhor, desses instantes. Desculpa nossas falhas, desculpa os nossos erros, se possível for, abençoa os nossos caminhos, a nossa família, a nossa casa, os nossos entes tão amados, os nossos irmãos na terra, Senhor. E, mais uma vez, se possível for, esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Feche os olhos devagar, controle a respiração, deixe o corpo relaxar, faça uma oração, mentalize uma luz, pense na figura de Jesus. Abra o seu coração, se permita conduzir pela imposição das mãos, energias vão fluir, sinta paz interior, peça auxílio para o seu mentor.